Bom, então, quais serão os conteúdos da nossa atividade de hoje? A gente vai trabalhar com molaridade e com notação científica. Eu falo molaridade, mas na verdade a gente vai saber o conceito de mol. O que que é? A gente não vai aprender a calcular a molaridade na concentração de mols por litro ainda. Esse vai ser um assunto que a gente vai trabalhar nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas nesse momento a ideia é a gente saber como funciona o que é um mol, tá? E também vamos trabalhar na notação científica, porque notação científica, gente, é um cálculo, uma coisa que facilita horrores as nossas contas, mas facilita de uma forma absurda as nossas contas. E aí a galera fica com muito preconceito de, professor, mas isso é muito difícil, isso eu não sei, eu não vou saber nunca. E não é isso, sabe, gente? É só parar um pouquinho, parar 2 minutinhos. Aquele tempo que a gente para entender o joguinho do Free Fire, para, reflete e faz. Vai ser mais fácil que Free Fire, eu garanto. 1000 vezes mais fácil que Free Fire. Só precisa pegar uns macetezinhos. E para completar essa aula de notação científica, eu vou postar lá no grupo, acho que 1 ou 2 vídeos que falam de notação científica e fala de cálculos relacionados à potenciação, tá bom? Vou fazer essas duas coisas para a gente poder ter um complemento que, infelizmente, eu não posso dar. Notação científica, inclusive, é um assunto de matemática, tá, gente? Eu só estou passando aqui porque eu estou achando que ele vai ser muito importante para que eu possa desenvolver as atividades que eu preciso desenvolver com vocês, tá bom? A chamada eu estou fazendo aqui eletronicamente, eu vou jogar lá no grupo. Depois que eu jogar no grupo, eu vou querer saber de vocês quem que estava na aula que não apareceu na chamada, certo? Porque isso vocês sabem que isso pode acontecer e aí a gente precisa ter essa correçãozinha sempre, tá bom? Então bora parar de enrolação e bora lá para o nosso programa. Galera, aqui eu tanto vou escrever com minha mão, como eu vou escrever em texto, tá? Eu vou tentar deixar da forma mais organizada e no final do processo eu pego isso aqui e envio para vocês lá no Classroom, junto com o link do vídeo, tá? Bora lá. Então, coloca aqui, né? Segundo ano, CEP. O assunto vai ser. Lembra da CEP. Segundo ano, e o assunto vai ser MOL e notação científica, tá certo? É, para começo de conversa, deixa eu botar no chat aqui para acompanhar o que, é que vocês estão falando. Para começo de conversa, a gente vai falar sobre o que é MOL. Gente, MOL é apenas uma unidade de medida que é utilizada para valores muito pequenos, para expressar uma quantidade muito pequena de matéria, tá? Porque é impossível a gente expressar uma quantidade ínfima como um átomo. A gente não consegue ainda separar um único átomo para falar sobre ele. Então a gente separa uma quantidade de átomos. Da mesma forma como a gente vai comprar ovos. Quando vocês compram ovos, como é que a gente pede, né? A gente pede uma unidade que a gente chama de dúzia. Me dê uma dúzia, me dê meia dúzia, me dê 2 dúzias. E automaticamente a gente já sabe o que significa uma dúzia, 2 dúzias, certo? A gente já tem a noção de que uma dúzia é 12. E dúzia não é utilizado só para ovos. Você pode utilizar dúzia para qualquer coisa. Aqui veio uma dúzia de pessoas. Eu comprei meia dúzia de banana. Eu comprei 2 dúzias de ovos. Eu comprei meia dúzia de camisas. A gente pode utilizar em qualquer outro meio. Talvez fique um pouquinho estranho, porque vocês estão acostumados a sempre utilizar eles para. Como é que dá o nome? Para ovos e somente ovos, mas vocês podem utilizar a dúzia para N outras coisas. Assim como o mol, que é o que a gente vai estudar aqui, vocês também podem utilizar ele para outras N coisas. Só que seus valores, eles são um pouquinho diferentes, eles são um pouquinho grandes. E pelo tamanho desses valores, a gente costuma utilizar somente para massas muito pequenas, para coisas muito pequenas, para definir essas coisas. Então, bora lá. Na definição, eu vou pegar, ver se eu acho aqui umas setinhas para a gente poder facilitar aqui nossas formas, né? Setas, símbolos. Pegar uma setinha imagem aqui para a gente. Aqui.
Ixi, Maria, cadê? Aqui, pronto. Tô só baixando Professor, essa o senhor aqui. vai dar a definição de mol aí agora, é? Vou fazer tudo agora, gente. Eu só tô pegando a setinha pra deixar o negocinho mais bonitinho, mais tchan. Só pra isso. Aí, agora sim. É porque a gente tenta deixar as coisas mais organizadas possível, né? Porque fica um negócio mais bonito. Aqui. É só pra isso, tá? Então, bora lá. Definição de mol. Então, galera, o que é mol? Mol nada mais é do que a unidade de medida utilizada para expressar quantidade de matéria microscópica. 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 Acho que é aqui, né? Ô, professor, no meu não tá aparecendo o nome completo. Não. Como é que é? Vira a O meu tela. não tá aparecendo o nome Vira a completo. Eu tela. falei na aula Aí, passada que você tem que virar a tela do celular, patrão. Eu tava Eu sem falei, celular semana ó, passada. tava assim, eu tenho que usar assim. É tranquilo, cara. Conseguiu ver agora, não conseguiu? Consegui, valeu. Massa. Nada, cara. Precisando a gente tá aí também pra ajudar, viu? Ah, esses micos todo mundo aqui tá pagando. Não sei no primeiro, não. Vamos lá então, gente. Então é o é seguinte, sobre isso. quando a gente vai falar de unidade, quando a gente vai falar de mol, a gente vai precisar ter noção de algumas coisas. O mol, você pode medir mol de três formas, tá? Um mol vai ter um valor para unidades, tá? Vai ter um valor para massa, que é gramas ou peso, quilos, né? Mas no caso aqui vai ser gramas, e vai ter um valor para volume. São três valores nele único. E eles todos ficam equiparados, tá? Todos eles são equiparados. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Primeiramente, bora botar aqui o formatozinho. Vou botar até um pouquinho mais baixo. Vermelho, não. Deixar em preto mesmo. Então, bora lá, ó. A gente vai ter o mol. Então, o mol, ele vai poder ser medido em três, em três formatos, tá? E a gente vai botar esses três formatos aqui. Professor, Pode falar. Natasha disse que tá tentando entrar aí. O dela deu problema. Ah, de boa, gente. Não se esquentem com essas coisas não aí, que a gente vai resolvendo tudo que pode. Então, o mol, a gente pode dividir nessas três formas. A primeira é o que nós chamamos de unidades ou moléculas, tá bom? Eu vou até mudar a cor aqui. A gente pode chamar de medições de unidades ou moléculas. É porque essas duas a gente mede quantidade, mede 1, 2, 3, 10 moléculas, 20 moléculas, 30 moléculas, tá? Então essa a gente mede assim. E aí, o valor do mol, para vocês terem noção do tamanho que é, ele é definido como 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá? Aí a pessoa fica perguntando, professor, que número é esse aí? O que significa esse número? A gente coloca essa expressão em notação científica justamente porque é um número muito grande. E a gente vai ver muitos números grandes e muitos números pequenos na ciência, tá? Se eu expressasse esse número aqui, eu vou expressar aqui e depois boto ali embaixo. Ele seria 6,02 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 zeros. Então, esse númerozinho que eu estou expressando aí, é esse número aqui, o que eu acabei de escrever. É um pouquinho grande, né, gente? Só um pouquinho grande. Então, quando eu falo 1 mol, eu estou falando exatamente esse valor aqui, ó. 6,02, e esse cara está falando de zero, né? Deixa eu ver se consigo pelo menos dar uma ideia do que é a nomenclatura desse elemento, ó. Aqui é 1000,
milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão. Então são 602 sextilhões de unidades. É um valor surreal, assim. A história do planeta do universo tem 14 bilhões de anos, aí tem 602 sextilhões de coisas. Então, é um valor absurdamente fora da nossa realidade, tá? Só que é o seguinte, isso daqui a gente utiliza para unidades atômicas, a gente utiliza para quantidade de átomos. A gente consegue medir uma quantidade de nêutrons, uma quantidade de elétrons, uma quantidade de prótons. São valores, são bichinhos muito pequenininho, que simplesmente a gente não consegue medi-los em unidade. A gente só consegue medi-los em bloco de unidade, em quantidades. E aí, esse bloco nós chamamos de mol. Tá certo, gente? Então, lembre, mol dá para medir através de unidade ou de molécula. E aí, nós utilizamos como essa unidade o valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá bom? Nada. Eu não falei nada. Só falei que um mol significa isso daí. Tá? E eu estou mostrando para vocês a anotação científica dela. Então, bora respirar um pouquinho e a gente resolve, tá certo? Então, bora lá. Além da unidade molecular, o que significa mais mol? Essa que eu vou colocar aqui agora, talvez seja a razão mais importante de mol para vocês, certo? Porque a gente vai trabalhar muito, vocês vão ouvir falar muito de mols, mols por litro, quantidade de mols e tudo mais. Então, essa parte agora é a principal, que é a capacidade de medir a massa, tá? Eu vou até aumentar esse negócio aqui para ficar mais bonitinho. É a capacidade de medir massa, certo? E a medição de massa, a gente vai acontecer em gramas por mol. Essa é a unidade de medida que nós utilizamos em massa. E aí, textualmente, eu vou botar para vocês. Isso daqui, ó, vai variar de acordo com a massa atômica do elemento, tá? O que quer dizer? Quer dizer que... Tu ampliaste demais. Sim, cortou apenas o O do elemento, cara. Pode ficar tranquilo. É? Viu? Pode ficar É sobre tranquilo, isso. cara. Valeu, valeu. Relaxe. Eu tenho noção aqui das coisas. Então é o seguinte. A gente vai sempre encontrar quando falar de mol, a gente vai sempre relacionar isso com a massa atômica do elemento. Quando a gente pega uma tabela periódica, eu vou pegar aqui a tabela periódica. Periódica elemento. Quando a gente pega uma tabela periódica, a gente vai ter nela os valores que são referentes à massa e os valores que são referentes... Deixa eu ver se é esse aqui que eu acho. Pronto, aqui. Essa já serve. Massa, achei uma perfeita aqui. A gente vai ter os valores referentes à massa, número atômico e outras coisas, tá? Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um assunto do primeiro ano. Esse daqui. Então a gente vai ter esses valores aqui, essas coisinhas aqui. E aí, a gente tem, em toda a tabela periódica, vocês vão ter essa organização aqui. O que é que tem de importante nela? Primeiramente, o símbolo químico, geralmente representado por uma letra maiúscula, e uma letra maiúscula somente, ou uma letra maiúscula com uma minúscula do lado, somente isso. A gente vai ter o nome do elemento que fica logo embaixo do símbolo. Esse é o padrão, tá, gente? Pode existir variações, mas eles colocam sempre o modelo desse explicando o que é o quê. Aqui em cima, a gente chama de número atômico, é como se fosse a identidade do elemento, só ele tem esse número. E aqui é o peso atômico, ou seja, é a massa dele, é quanto ele pesa. Então, esse elemento aqui, que é o elemento importante para que a gente possa entender como funciona o seu cálculo de massa, tá? Então, você sempre vai ficar de olho nesse elemento quando a gente for calcular a massa de algum elemento. Por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar ele pequenininho aqui. Eu vou calcular massa de alguns elementos. Aí eu vou utilizar sempre, gente, a nossa... como é que dá o nome? Vou utilizar sempre a nossa... Eita, Matheus, deu branco aqui. A tabela periódica para achar esses valores, tá bom?
Sempre utilizar ela. Cadê que... Só que eu não vou fazer isso agora, não. Estou vendo aqui minhas anotações. Eu preciso fechar os assuntos para a gente falar como calcular cada um deles. Então, vamos lá. Repetindo, unidade molecular é a quantidade de unidades de átomos de moléculas que existem num bloco, né? A gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. A massa molar, ela vai variar de acordo com a massa atômica ou com peso atômico, tá, gente? Eu botei massa atômica aqui, mas é massa atômica ou peso atômico. Você pode encontrar qualquer uma dessas definições em relação a ela. E aí nós temos uma terceira que nós chamamos de volume. Tá? A volume, ela é a mais tranquila de todas. Por quê? Porque independente da quantidade do que seja a matéria, de qual seja o elemento, ele vai ter sempre o mesmo valor, que nem a unidade molecular. O volume, a gente precisa ter uma noção clara. Ela é para medir gases e ela vai funcionar no que nós chamamos de CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. A CNTP, ela é definida com duas coisinhas aqui, ó. A temperatura vai ser sempre igual a 273 kelvins, tá? Que é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Tá? E a pressão vai ser sempre igual a 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então essas são as duas informações que relacionam a CNTP. Professor, eu preciso gravar isso? Não. Mas você precisa saber que ele existe. Só isso. E aí, com esses cálculos da CNTP, ele chegou que o volume de qualquer gás, quando medido em mols, ou seja, qual seja o elemento que esteja no estado gasoso, o seu volume vai ser sempre 22,4 litros. Tá? Vai ser sempre isso. Professor, aí a medida para quê? Medida para 1 mol. Tá, professor, e se eu tiver 2 mols? Se eu tiver 2 mols, eu vou pegar todos esses valores aqui já definidos e vou multiplicar por 2. Então, se eu tenho volume, quanto é 2 mols de um volume? 22,4 vezes 2, que dá 44,8. Quanto é 2 mols em relação à unidade? É 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 2, o que dá, eu acho que 12,04, né? Eu vou até puxar a calculadora aqui para não passar um número errado aqui para vocês, que Bom, todo mundo se confunde com esses números aqui, né? Pode perguntar. professor, Sim. eu não entendi essa parte aí do volume desses números vermelhos aí. Pronto. Esses números vermelhos, eles fazem referência ao valor da CNTP. O que significa CNTP? Ó, são condições normais de temperatura e pressão. Aí, os cientistas definiram que as condições normais de temperatura e pressão são os valores embaixo. As condições normais da temperatura vai ser 0 graus Celsius. Tá? E eu botei Kelvin porque Kelvin é a unidade que a gente mais utiliza. Depois a gente pode apresentar como é que transfere de Celsius para Kelvin. E a condição normal da pressão vai ser uma TN, que é a temperatura, que é a pressão ao nível do mar. Praticamente a nossa pressão. Que é a mesma coisa que 760 miligramas de mercúrio. Tá? É isso que eu estou colocando. Que a pressão e a atmosfera, ou a pressão e a temperatura são essas para que seja considerado condições normais de temperatura e pressão. Tá bom? A ideia é essa daqui. Sabemos agora o que é símbolo químico e tudo mais. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que faz a referência quando a gente vai calcular esses elementos de alguns outros elementos. Por exemplo, aqui, ó, eu vou calcular o valor de 1 mol de carbono. E eu vou calcular as 3 unidades. Então, aqui, ó, 1 mol de carbono, quando eu falo de moléculas e unidades, vai ser quanto carbono? Vai ser 6,02 vezes 10 a 23 carbonos. Tá? Então, vai ser 6,02 vezes 10 a 23 carbonos quando eu falo de unidade. Quando eu falo de massa, a massa, e é aqui que eu quero que vocês prestem sempre atenção, eu vou até botar de outra cor, a massa, vou botar de laranja.
Aqui, 1 mol de carbono vai pesar 12 gramas. Tá? E aqui... Eita, o professor não consegue fazer reta com esse negocinho. E aqui, quando eu falo de volume, 1 mol de carbono vai ser exatamente 22,4 litros. Tá certo? Então, eu consegui calcular exatamente o mol de carbono. Ele tem essas 3 unidades. Tá, bora ver outro aqui, então. Eu vou botar agora 1 mol de água. Certo? Para a gente lembrar, H2O. Então, quanto é que vale 1 mol de água? Nas 3 unidades. 1 mol de água, em unidades, vai ser 6,02 vezes 10 a 23. Agora, 1 mol de água, o peso de 1 mol de água, a massa de 1 mol de água, vai ser 18 gramas. Certo? E o volume de 1 mol de água líquido vai ser, líquido não, gasoso, 22,4 litros. Certo? Ah, professor, bora fazer mais um exemplo aqui para a gente fixar de vez esse negócio aí. Bora? Bora fazer mais um exemplo. Eu vou colocar até os 3 alinhados aqui para vocês acompanharem. Bora fazer agora 1 mol de gás carbônico, que é o CO2. Então, 1 mol de gás carbônico, quantas unidades vai ter 1 mol de gás carbônico? 6,02 vezes 10 a 23. Agora, qual será a massa de 1 mol de carbono, ou de 1 mol de gás carbônico, ou dióxido de carbono? Vai ser 44 gramas. E quanto é que vai ser o volume de 1 mol de gás carbônico? Vai ser 22,4 litros. Tá? Então, observe o que eu estou colocando para vocês aqui. Jéssica, eu vou falar para vocês sobre isso. Jéssica, eu só quero que vocês prestem atenção nesse negócio que eu estou mostrando aqui. Observa que unidades e volume é o mesmo valor, ele não muda. 1 mol de unidade e volume de qualquer elemento que vocês falarem vai ser exatamente o mesmo. Tá bom? É esse que é o ponto que eu Professor, quero que e vocês prestem. esse mol de... Esse aí que você tá botando de outra cor, vai sempre encontrar na tabela periódica, Isso, né? eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente acha ele. Mas esses valores vocês só vão encontrar na tabela periódica. Tá? Olhando a tabela periódica. Certo? Então, vamos aprender a calcular. Observa aqui, ó. Observa essa tabelinha aqui, tá vendo? Esse númerozinho aqui. Ele é importante porque é através dele que você vai encontrar a quantidade da massa, tá? Essa quantidade laranja. E aqui, ó, é o peso atômico quem vai definir essa quantidade. Certo? Eu não vou abrir uma tabela periódica aqui, quer dizer, talvez eu abra uma tabela periódica por necessidade para a gente visualizar isso. Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que se calcula. De 2 formas vocês vão ter para facilitar a vida. Uma, essa informação ela já vai estar expressa para vocês, tá? E a outra informação é que ela esteja, vocês têm uma tabela para observar nela, tá? Então, bora aqui para o nosso próximo tópico, que vai ser calculando... Eu nem vou botar assim, vou botar escrito. Vai ser calculando o mol. Então, a gente vai calcular o mol. Olha, gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é como é que funciona a fórmula de mol. Então, vai ser a primeira fórmula que vocês vão conhecer hoje. A fórmula de mol é essa daqui, ó. N vai ser igual a M dividido... Eita, aqui dá um probleminha quando eu tenho esse negocinho aqui. Dividido por Mzão. Tá? Nzinho é igual a N é igual a Mzinho dividido por Mzão. Cada um deles tem um significado. E é isso que a gente precisa aprender. O Nzinho vai ser literalmente o número de mols. Tá? O M vai ser a massa do material.
E o Mzão vai ser a massa molar do material. Do material. Inclusive, gente, o Mzão, vocês podem encontrar M ou Mzão ou dois M, tá? Mzão, Mzão, massa molar. Tá? Ele tem essas referências. Então a gente calcula mol assim. Mas a gente não vai calcular o mol agora não. A gente só vai saber como é que a gente descobre quantos mols tem cada um dos elementos. Tá? Depois a gente faz o uso dessa calculadorazinha aqui. Vamos lá. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou dar exemplos em azul. Exemplo 1. Qual é a massa molar da água? Certo? Como é que eu calculo a massa molar da água? Eu vou lá na tabela periódica. Deixa eu abrir uma tabela periódica para a gente aqui. Professor, Pode perguntar. desculpa interromper, mas o senhor está gravando a aula? Tô. Mas obrigado pela pergunta. Pronto. Achei uma tabelinha aqui. Deixa eu pegar aqui e colocar, projetar ela para a gente aqui, tá bom? Navegador. Tabela periódica. Pronto. Vocês estão vendo agora a tabela periódica, pessoal? Yes. Ó, a gente vai ficar sempre indo entre a tabela periódica e entre a nossa Shorter. Observa aqui, eu tenho um elemento hidrogênio, tá? No hidrogênio está escrito aí, ó, massa atômica 1,008. Tá? É essa informação que nos interessa. Só que esse valor de massa atômica, ele está com essas decimais, a gente pode simplesmente ignorar esses decimais e partir apenas para a massa atômica do número inteiro. No caso aqui é 1. A gente busca sempre arredondar, tá, gente? Quando o número é quando é próximo do número, a gente vai para ele. Caso contrário, a gente bota uma vírgula e bota outro elemento em seguida. Então, a massa do hidrogênio é 1. A massa do oxigênio aqui é 15,999. Então, eu pego essa massa e transformo ela em 16. Tá certo? Então, temos a massa do hidrogênio 1, a massa do oxigênio 16. Bora voltar lá para nossa cena do Chornal. Tá? Então, observa o que é que a gente conseguiu aqui. A gente conseguiu descobrir que a massa do hidrogênio, certo? Vou botar aqui. Que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Essas são as unidades dele. Como é que eu calculo a quantidade de mol aqui? Quanto é que vale 1 mol de água? Eu vou calcular exatamente se vou somar a massa de todos os elementos que tem na água. Quantos hidrogênios eu tenho na água? O número diz ali, né? Eu tenho 2 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho? Apenas 1. Então, eu vou pegar a quantidade de hidrogênios, multiplicar pela sua massa e somar com a quantidade de oxigênios. Então, aqui eu vou ter 2 hidrogênios vezes 1, que é a massa, mais aqui tem um oxigênio vezes 16, que é a massa dele. Quando a gente vai calcular tudo isso daqui, vai dar 2 mais 16, que dá igual a 18 gramas. Então, eu descobri que a massa da água é 18 gramas. Tá bom? Bora para o segundo exemplo. A massa do carbono. Apenas do carbono. Como é que eu vou calcular a massa do carbono? Eu vou novamente lá para a minha tabela periódica, certo? E nela eu vou continuar a minha busca. Tá? Eu vou continuar a minha busca sobre o carbono. Então aqui está o carbono, ó. Achei o carbono. O carbono, ele tem massa atômica de 12,011. Eu vou arredondar para 12. Então aqui, ó, o carbono, a massa do carbono é a massa atômica dele. Vai ser 12,011, né? Que a gente vai botar 12 gramas. Bora para um elemento aqui um pouco mais complexo. O gás carbônico. Olha, eu nem vou para a tabela periódica nesse, porque eu botei aqui, né?
Eu nem vou para a tabela periódica nesse terceiro aqui. Por quê? Simplesmente a gente já calculou, a gente já tem os valores tanto do oxigênio, que é 16, quanto do carbono, que é 12. Já está aqui os valores. Então aqui eu só vou calcular. Tá? Então o carbono, ó, aqui tem um carbono. Então aqui é 1 vezes 12, mais eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes 16. Que dá igual a quanto? Dá 12 mais 16 dá 32, né? Mais 32, que vai fechar 44 gramas. Então, a massa molar do gás carbônico é 44 gramas. 1 mol da massa molar do gás carbônico é 44 gramas. Vocês entenderam como é que a gente acha, gente, esses compostos? Esses cálculozinhos? Faz outro exemplo, professor. Pronto, vamos fazer um quarto exemplo aqui. Deixa eu pegar qual composto químico a gente pode pegar aqui. Deixa eu pegar esse outro composto aqui um pouquinho mais tenso. A gente vai fazer um exemplo com um composto grande, viu? Aqui, ó. CH4, N2. Ó, eu botei 1, 2, 3, 4 elementos. Bom, o do gás carbônico nós já sabemos que é 12, porque a gente já viu na tabela periódica. O do hidrogênio nós sabemos que é 1, a gente viu também. O do nitrogênio nós não sabemos, vamos ver agora. E do oxigênio a gente sabe que é 16. Então, bora para a nossa tabela periódica. E aí, ó, o professor mostrando o elemento que ele buscou. E aqui o nitrogênio. A massa atômica do nitrogênio é 14. Pronto. Então, agora que a gente sabe qual é a massa molar deles, a gente vai voltar para os nossos cálculos. O nitrogênio é 14. Vou até botar aqui. Ó. Nitrogênio é 14. Agora eu vou fazer as contas. Novamente, eu não estou buscando esses outros aqui, porque a gente já tem das questões em cima. Então, aqui ó, eu tenho 1 carbono vezes 12, mais 4 hidrogênios vezes 1, mais 2 nitrogênios vezes 14, mais 1 oxigênio vezes 16. Certo? Então, bora fazer as multiplicações, né? Ei, Pode perguntar. mas e aquele 4 ali, embaixo do H, do lado, embaixo, sei lá. Ele mesmo. Então, Esse 4 porque aqui, colocou... aqui ele, ó. Aham. Ah, tá. Pronto? Vale. Tranquilo. Sempre eles vêm primeiro, né? É multiplicação, cara. A ordem não importa. Mas eu gosto de colocar em primeiro porque fica mais prático. Tipo, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 1 carbono. Aí já boto 1. Qual é a massa dele? 12. Aí boto mais. Quantos hidrogênios eu tenho? 4 hidrogênios. Qual é a massa dele? 1. Entendeu a lógica? Fica mais prático na hora de você fazer as contas. Mas se você quiser inverter a ordem também não tem problema. Eu aconselho a fazer desse jeito. Então fica 12 mais... Eita. A pessoa esquece de tirar alguns negocinhos aqui. 12 mais 4 mais 2 vezes 14 dá 28 mais 16. Então a gente vai começar agora a somar, né? Eu vou até fazer as trocadinhas aqui, ó. 16 mais 4 dá 20, 30, 48, 50, deu 60 gramas. Então a massa desse composto dá exatamente 60 gramas. Tá certo? A massa atômica, o número atômico do hidrogênio é 1, no caso. Ó, o número atômico é 1, a massa atômica é 1. Alguns elementos têm número atômico igual à sua massa. Tá? Alguns elementos. Não são todos. Mas o número atômico é um número atômico para cada elemento. Quando vocês tiverem dúvida, vocês vão na tabela periódica. O número que não tiver inteiro, se vocês verem lá, gente, eu não sei qual é o número atômico e qual é a massa atômica. O que não tiver inteiro vai ser sempre massa atômica. O que tiver um número inteiro é número atômico. Tá? Quer ver? Novamente aqui, bora só rever isso daqui. Olha, gente, isso aqui é conteúdo do primeiro ano. Aqui, tá vendo? Observe aqui, hidrogênio. Número atômico 1. A massa atômica 1,0008. Aqui, o arsênio. Arsênio. Número atômico 33. Massa atômica 74,922. Então, sempre que tiver quebrado é massa atômica. No caso desse arsênio, como é que a gente arredondaria? A gente arredondaria para o número mais próximo.
Então dá 74,9. Tá? E não dá 75, é 74,9. Se eu ver aqui para o enxofre, olha aí, ó, número atômico 16, massa atômica 32,065. Então sempre vai ter esse número quebrado na massa atômica, ó. Vai ter sempre o número quebrado. Tá? Então, vocês acabam identificando também dessa forma. Tá certo? Agora, como a gente descobriu como é que a gente calcula, como é que a gente acha esses valores, a gente vai utilizar essa fórmula. Tá? A gente vai trabalhar com ela. Agora para a próxima página, que esse daqui já deu o que tinha que dar. Então, eu vou escrever umas perguntinhas aqui e a gente vai responder. Quantos mols tem 27 gramas de H2O? Não vou conseguir botar o número não. Gente, toda vez que vocês verem elemento químico com número assim na frente, a tendência, se esse número não tiver sinal nenhum, é que ele fique embaixo, tá? Então aqui significa 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então bora lá. Quantos mols tem 27,4 gramas, 27 gramas de H2O? Ele quer saber mols, quando pergunta quantos mols, é quantos números de mols. Então a gente vai para a nossa formulazinha, ó. Eu vou botar ela até aqui. N vai ser igual a M dividido... já botei, né, gente? Porque eu estou copiando aqui. Tá aqui, ó. A nossa fórmula é essa. N vai ser igual a M dividido por Mzão. Aí, para resolver esse tipo de questão, eu aconselho a vocês a sempre definir os valores. N, vou botar aqui, ó. M e Mzão. O Mzão a gente define através da tabela periódica, calculando a massa molar dos elementos. O da água, a gente viu que é 18. A gente já fez os cálculos lá na página anterior. Então, eu sei que a massa molar dele é 18 gramas por mol. O número de mols é o valor que eu quero descobrir. Ó. Por quê? Porque ele está perguntando quantos mols tem. E aí, ele me deu a quantidade da matéria que tem, né? Ele me deu que tem 27 gramas de água. Então, qual é o número de mols aqui? Eu vou pegar e vou fazer essa substituição. Tá? Então, eu vou fazer até de laranja. O número de mols vai ser a massa molar, que aqui, ó, 27, dividido, deixa eu botar um divididinho bonito aqui, né? Dividido por 18. Então, o número de mols vai ser 1,5 gramas. Perceberam como é que se faz essas contas? Não tem segredo, gente. É somente isso que a gente precisa fazer. Não precisa fazer mais nada. Por aqui, eu separei 3 questõezinhas, tá? E é o mesmo problema. Eu separei 3 questões com exatamente o mesmo problema para que vocês possam fazer essa associação melhor. Então, bora lá. 2. Quantas gramas eu tenho em 1,5 mol de H2O? Tá? Aqui eu mudei o foco do problema. Enquanto no primeiro eu estava perguntando quantos mols tem, aqui eu estou perguntando quantas gramas tenho, qual é a massa que eu tenho desse elemento. Não vai ser diferente essa resolução. Eu aconselho a fazer exatamente a mesma coisa. Monta os elementos que a gente vai utilizar, né? Se a gente sabe que é massa molar, a fórmula vai ser essa. Então a gente vai montar aqui os compostos e vai dar os seus valores. O da água, a gente já sabe que é 18 aqui, não precisa ficar suando frio por conta disso. O número de mols, eu já falei que aqui ele definiu que é 1,5, e aí ele não me deu a massa, ele quer saber a massa. Como é que a gente vai fazer? Mesma coisa. O número de mols, já estou direto na fórmula, tá, gente? 1,5 é igual a massa dividido por 18. Certo? Nesse conjunto que a gente faz, a gente mantém isso daqui separado, e como está um em cima e outro embaixo, a gente cruza eles e multiplica. Então aqui vai ficar, o M vai ser igual a 1,5 vezes 18.
Tá? 1,5 vezes 18 vai dar 27 gramas. Tá bom? Bora para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o mais simples de todos e a gente já resolveu também. Terceiro exemplo. Qual a massa molar da água? Qual a massa molar da água? Deixa eu até salvar isso daqui, antes que isso aqui dê um borocochô e a gente perca tudo. Tecnologias falham. Salvar em documentos. Bora botar aqui. Segundo ano. Pronto. Salvei. Minha canetinha caiu. Qual a massa molar da água? Bom, essa daqui a gente já fez. E eu só vou retomar com vocês aqui, para vocês pegarem a ideia. Certo? Como é que a gente define a massa molar da água? É através da tabela periódica. Então, eu já tenho os valores da tabela periódica que fazem referência a ela. Eu sei que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então, o H2O vai ser o quê? Vai ser, ó, 2 vezes 1 mais 16, que vai dar 18 gramas. Tá? Então, eu peguei aqui, fiz a solução das 3 formas de a gente que precisa calcular. Observe que eu só preciso da fórmula para calcular o número de mols e a massa da matéria que está disponível, certo? A massa molar a gente calcula através da tabela periódica. Fechou, né, gente? Essa parte era a parte mais importante que a gente tinha que dar, a gente fechou. Talvez a gente tenha alguns minutinhos, certo? Porque eu quero fechar esse outro conteúdo com vocês, que ele também é importante. Tá? Eu vou até passar agora para esse lado da página aqui. Vamos lá. Pronto. Certo? Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a notação científica. A notação científica, gente, é um cálculo que a gente vai utilizar com bastante frequência no nosso dia a dia. Então é por isso que eu acho importante a gente falar sobre ela, mesmo sendo um assunto que é um assunto de matemática. Eu considero ela bastante importante. Então a gente vai tocar nesse assunto sim. Tá? Então, bora lá botar nossa setinha aqui para ficar tudo bonitinho. E a gente vai falar. Então, quando eu falo de notação científica, o que é que eu estou falando? É um cálculo que serve para escrever números muito grandes e números muito pequenos, usando uma potência de base 10. Gente, potência de base 10 é uma das coisas mais fáceis que a gente vai lidar. Então, vocês não vão ter dificuldade com isso. Tá? Como é que vai ser feito esse cálculo com essa potência de base 10 aí para não assustar a gente? Olha, o cálculo, a sua composição é muito simples. Você vai ter sempre um número multiplicado por 10 elevado a um outro número. Observa, lembra do número que eu te mostrei, do número de mols, aquele número chamado de número de Avogadro? Aquele número lá é uma potência de base 10. Tá? Pensa aí se eu tivesse que toda hora escrever 602 seguido de 21 zeros, você pode escrever 6,02 vezes 10 a 23. É muito mais simples, muito mais prático até para calcular. Então, como é que funciona esse número aqui? Ó, basicamente, vou te dar 2 exemplos deles aqui. Você pode ter esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou então você pode ter esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? A gente pode ter esses 2 números aqui. Como é que eu passo eles em notação científica?
Quando o número é muito pequeno, e eu vou sempre andar a vírgula para a esquerda, tá? Desculpa, deu confusão aqui. Eu sempre vou andar a vírgula nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, o expoente ele vai ser menor. Então, se eu estou andando a vírgula... desculpa. Respiro. Eu estou pensando de formas diferentes. Bora novamente. Toda vez que eu andar a vírgula para direita, o expoente ele vai aumentar. Toda vez que eu andar a vírgula para esquerda, ou para direita, para esquerda, o expoente... Matheus. Toda vez que eu andar a vírgula para... baguncei tudo na minha cabeça. Deixa eu passar aqui para vocês, depois eu explico melhor. Eu mesmo baguncei a informação. Que agonia. Bora prestar atenção então, ó. Olha esse elemento aqui. Para converter em base de 10, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o elemento que está aqui, esse 3, e colocar ele na frente, ó. 3, tá? Vezes 10, e aí eu vou contar quantas vezes eu caminho a vírgula. Nesse caso de cá, observe como eu estou caminhando a vírgula. Eu estou caminhando a vírgula para a direita. Ó, caminhei uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Caminhei a vírgula 5 casas para a direita. Quando eu caminho a vírgula para a direita, o expoente diminui. Tá? Então vai ficar menos 5. No de cá, eu vou botar aqui 1,4 vezes 10. Agora eu estou caminhando a vírgula da cá. A vírgula está aqui, ó. Eu vou caminhar a vírgula para a esquerda. Eu caminhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu caminhei a vírgula para a esquerda, eu caminhei ela 7 vezes, então o número ele vai aumentar, sabe? Ele vai sempre subir, certo? Uma outra informação importante, antes mesmo da gente pegar essa ideia de cá, é a seguinte. Eu gosto de botar hashtag, gente, quando a informação é uma informação importante, tá? Aí, quando vocês verem uma mensagem minha com hashtag, eu falei, opa, esse negócio é importante. Então, aqui, ó. Na notação científica, o número final tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá bom? Deixa eu renovar minha chamadinha aqui. Tá? Então, observa aqui. Eu até vou botar de vermelho isso. Toda vez que vocês verem uma notação científica, vocês vão ter consciência disso daqui, ó. Na notação científica, o número final tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 0. Tá? Agora, bora botar para cá para o nosso exemplo. Preste atenção nesse exemplo que a gente montou aqui. Eu tenho o número 0,00003. Notação científica, a gente só anda a vírgula. Ou a vírgula vai para a esquerda ou a vírgula vai para a direita. Quando a vírgula estava vindo para cá, para esse número virar uma notação científica, ele vai ter que ter um valor menor do que 10 e maior ou igual a 1. Tá? No caso, eu andando a vírgula para cá, quando ele chega aqui, ele vai fazer o 3. E o 3 está nesse bloco. Por isso que eu botei o 3 e vezes o 10, aí eu contei as vírgulas novamente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu andei 5 vezes para a direita. Se eu andei 5 vezes para a direita, o expoente vai ser negativo. Ele vai diminuindo. Então, fica 10 elevado a menos 5. O de cá, observa, tem que ser menor ou igual a 1 e maior do que 10. Eu vou andar a vírgula para cá até o momento onde ele fique nesse grupo. Então, eu vou dar a vírgula aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu andar 6 aqui, vai ser 14. 14 é maior que 10, por isso não conta. Então, ando mais 1, 7. 1,4 é maior do que 1 e é menor do que 10, então ele conta. Aí eu contei 7, como ele foi para a esquerda, ele aumentou o número. Ficou 10, 1,4 vezes 10 elevado a 7. Tá? Aí, que outra coisa a gente tem de relação, de importância em relação a isso daqui? Deixa eu trazer um outro número para vocês aqui. Bora ver essa outra resolução.
eu tenho aqui 0,0082. Tá? Vão fazendo aí. Enquanto eu estou montando aqui, vocês vão fazendo para ver se vocês conseguem desenvolver essa atividade. Giovana, vou disponibilizar sim, Giovana. Tá? E aqui eu tenho agora outro número, ó. 779.000. Vou continuar botando o número aqui. 0,000016. Certo? Vou botar aqui 1 milhão. E aí a gente vai passar todos esses números para notação científica. Como é que eu faço? Primeiro, eu vejo como é que esse número aqui, ele vai virar um número menor ou maior do que 1 e menor do que 10. Como é que eu faço isso? Eu olho aqui, ó. Eu posso botar vírgula onde para esse número ficar entre 1 e 10? Eu tenho que botar vírgula 8 e o 2. entre o 8 e o 2, muito bem. Então, botar vírgula entre o 8 e o 2. Depois daqui, ó, eu só boto 10 e agora eu conto as casas e vou ver. Quando eu conto a casa para a direita, o valor ele vai diminuir. Quando eu conto a casa para a esquerda, o valor aumenta. Nesse caso aqui, eu estou contando para a direita. Então, eu vou contar ó, uma casa. Eu vou até botar um pontinho fininho aqui e um vermelhinho. Ó, andei uma casa, andei duas casas, andei 3 casas. Como eu andei 3 casas, significa que eu andei, vai ser Menos 3. tá? Mesma coisa aqui, ó. 79.000. Como é que eu posso pegar esse 79 aqui e colocar ele entre 1 e entre o 10? A vírgula vai ficar entre o 7 e o 9, tá? Aqui eu só multiplico por 10. E agora eu vou contar quantas vírgulas vai andar. A vírgula está aqui, ó. E dessa vez eu vou andar agora para a esquerda. Andou aqui, ó. 1, 2, 3, andou 4 vezes. Se ele andou 4 vezes, então aqui vai ser 10 elevado a 4. Porque eu andei para a esquerda. O de cá, novamente número pequeno. A gente vai andar a vírgula. Primeiramente, né? Bora botar o número 16. 16 para ficar entre 1 e 10 é 1,6 vezes 10. Agora eu vou andar a casinha. Bora andar a casinha aqui. Andei 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Andei 5. É só botar aqui menos 5. E 1 milhão? 1 milhão que é um número legal para trabalhar, porque ele tem duas formas de representar. Certo? 1 milhão, olha, lembra, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se é maior ou igual a 1, ele não pode nem ser 10, tá, gente? Tem que ser até, pode ser 9,999, mas não pode ser 10. Então aqui, se ele é maior ou igual a 1, então o valor que eu tenho que botar aqui vai ser 1 vezes 10 elevado a... Aí eu conto quantas vírgulas vai dar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica 10 elevado a 6. Esse daqui é curioso, porque a gente tem outra forma de poder representá-lo, que vai ser simplesmente 10 elevado a 6. Tá? Então toda vez que o número for 1, você não precisa de botar ele. Certo? A princípio, você pode botar dessa forma. Tá? Para fechar, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, gente, e a gente precisa extrapolar para a gente fechar esse conteúdo direitinho. Para fechar, eu vou botar até do outro lado. E aqui é onde vai morar, pode morar a dificuldade para vocês. Ah, não, vou botar do outro lado não, que eu já estou na mesma página. Aí a gente vai aprender a fazer os cálculos. Então, bora ver como é que a gente calcula algumas propriedadezinhas. Essas propriedades iniciais a gente vai fazer os cálculos, mas as demais vocês terão que estudar. Então, a gente vai falar sobre operações entre potências. Como é que funcionam as operações entre potências? A gente tem duas operações que são as principais. Quer dizer, são 4 operações, mas a gente divide em 2 blocos, que é adição e subtração e que é multiplicação e divisão. Tá? Então, bora lá. Como é que funciona a de adição e potência? Adição e subtração. Bora botar aqui. Ó. Adição
e subtração. A adição e subtração, ela é tranquila, tá, gente? A gente consegue fazê-las seguindo alguns protocolozinhos. Quando a gente falar de adição e subtração, eu vou colocar aqui dois elementos que nós já fizemos. Eu tenho o número 4 vezes 10 elevado a 5 mais 7,9 vezes 10 elevado a 4. Propositalmente, tá? Propositalmente, eu peguei e botei, ó, dois números diferentes. Porque na adição e subtração, a coisa que mais você precisa prestar atenção são os valores das bases. Quando você vê uma conta onde tem valores que o 10 está elevado, né? As potências são diferentes. Antes de fazer qualquer conta, você precisa igualar essas potências. Aí, professor, mas não vai virar mais número científico, notação científica. Não tem problema. Depois que a gente fazer a conta, a gente transforma ele novamente em notação científica. Mas antes disso, a gente precisa fazer a conversão dessa potência. Eu costumo fazer o que me deixa mais simples as contas. Então, eu prefiro transformar o 4 em 40 do que botar mais um zero aqui, tá? Porque número quebrado é chato. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar aqui, ó, o 4 vezes 10 elevado à quinta, eu tenho que transformar isso aqui no número vezes 10 elevado à quarta. Eu tenho que pegar esse 5 e transformar em 4. Se eu pegar aqui, eu vou jogar vírgula para a direita. Toda vez que eu vou jogar vírgula para a direita, tá, eu vou diminuir. Então, eu vou pegar aqui 4. Vou jogar a vírgula do 4 para a direita, acrescento 0, vezes 10 elevado a 4. Joguei a vírgula para a direita, eu diminuí a potência, que era 5, virou 4. Aqui eu não vou precisar fazer nada, porque ele já está na potência. 7,9 vezes 10 elevado a 4. E quando eu tenho bases, quando eu tenho valores com as potências aqui, ó, iguais, esses valores a gente conserva e os valores que estão para somar a gente soma. Então, no nosso cálculo vai ficar 40 mais 7,9 vezes 10 elevado a 4. 40 mais 7,9 vai dar 47,9 vezes 10 elevado a 4. Certo? Aí agora, olha, gente, não é um número científico. E eu tenho que transformá-lo em número científico. Como é que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula daqui para cá. Desloquei a vírgula para a esquerda, o número aumenta. Então, eu desloquei a vírgula para a esquerda, fica 4,79 vezes 10 elevado a 5, porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Tá bom? É assim que funciona o cálculo de E adição aí, e subtração. professor, faz outro exemplo aí, porque complicou todinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, por causa do tempo, eu vou fazer o outro. E aí, como a aula vai estar gravada, vocês podem rever esse vídeo aqui, tá bom? Aí, se ficar dúvida, a gente retorna na próxima aula, tá certo? Porque senão a gente vai estourar o tempo. Era para dar apenas 50 minutos de aula, eu já estourei, já estou com 58 minutos de aula. Só que é um assunto importante, gente. Desculpa, mas a gente tem que, às vezes, extrapolar nesses assuntos, tá? Pronto. Eu vou até passar para outra página, para a gente não confundir os cálculos. Agora, esse daqui eu quero que vocês prestem atenção. Que é a multiplicação e divisão. Tá? Esse aqui, gente, é o último tópico que a gente vai trabalhar. Multiplicação e divisão. Bora fazer primeiro a multiplicação. Eu vou botar aqui dois números. 8,2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 4 vezes 10 elevado a 5. Tá? Quando tem multiplicação e divisão, isso não tem aquela regrinha da adição, onde você tem que igualar as bases da potência para depois fazer a soma e a subtração. Nesse de cá,
você simplesmente vai multiplicar número com número, potência com potência. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar número com número e vou juntar potência com potência. Tá certo? A gente vai fazer esse boladinho aqui. Como é que vai ficar, então? E esses valores, gente, a gente vai literalmente multiplicar, tá? Então, vai ficar aqui 8,2 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5. Tá? Então, vai fazer isso daqui. 8,2, eu já vou dar o resultado, tá, gente? 8,2 vezes 4, a gente vai ter o valor de 32,8. E aqui, ó, como é que a gente vai fazer isso daqui? Isso aqui já é algumas regras relacionadas à potenciação. Por isso que eu vou mandar o vídeo de potenciação. Mas aqui é simples. Como é sempre potência de 10, vocês sempre vão fazer exatamente isso. Base igual, a gente soma os expoentes. Tá? Na multiplicação, base igual, soma os expoentes. Então vai ficar aqui. Vezes 10 elevado a menos 3 mais 5. Ou seja, o resultado disso daqui vai ser 32,8 vezes 10 elevado a menos 3 mais 5 dá 2. Tranquilo até aí. Para a gente fechar. 32,8 é notação científica? Não. Como é que a gente converte em notação científica? Passa para cá. Tá? A gente vai passar de cá para cá. Então, vai ficar como? Vai ficar 3,28 vezes 10 elevado a... A vírgula foi para a esquerda ou foi para a direita? Quando vai para a esquerda, a potência aumenta. Então, ele foi para a esquerda. Se era 2 e foi uma casa para a esquerda, aumentou mais 1. Vai ficar 3,28 vezes 10 elevado a 3. Certo? Pronto. Aqui é da multiplicação. Agora a gente vai para o último tópicozinho, que é da divisão. Lembrando, o vídeo está gravado aí, a aula está sendo gravada e vocês assistem depois. A da divisão. Bora pegar aqui, deixa eu ver. 8,2 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou usar a mesma conta, ó, gente. Dividido por 4 vezes 10 elevado a 5. Elevado a 5. Gente, é a mesma coisa na multiplicação. Número você divide com número e base você divide com a base. Tá? Então aqui vai ficar 8,2 dividido por 4, tá? Vezes 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 5. Ó, 10 elevado a menos 3. Certo? Faz o processo da divisão aqui, que vai dar 2,05 vezes... E aqui como é que a gente faz? Enquanto na multiplicação, quando as bases são iguais, nós somamos, na divisão, quando as bases são iguais, nós diminuímos. Somente isso. Então eu posso pegar esse 10 elevado a 5, colocar em cima, só que eu vou diminuir os valores. Então vai ficar aqui, ó, 10 elevado a menos 3 menos 5. Tá? Ou seja, está subtraindo agora. Então a resposta vai ser 2,05 vezes 10 elevado a menos 3 menos 5 dá menos 8. Certo? Esse número é uma notação científica? É. Porque ele é maior ou igual a 1 e é menor do que 10. Tá certo, gente? Pronto. Para fechar, uma coisinha que eu preciso que vocês lembrem e saibam é o seguinte. Quando a gente vai trabalhar com o Google Forms, a gente vai ter sempre algumas representações nela. O Google Forms é muito bom, é muito legal, mas para ciência ele tem algumas coisinhas, porque as notações científicas eles não colocam. Então, toda vez que vocês virem um número assim, ó, toda vez que vocês virem um número assim, com essa chavezinha, eu estou botando dessa forma,
Toda vez que vocês virem isso daqui vai ser igual a 10 elevado a 6, tá bom? Então, se vocês virem lá, 10 chavezinha 23, isso aqui é 10 elevado a 23. O número de Avogadro, a gente vê 6,02 vezes 10, aqui 23, isso daqui vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Essa última coisa aqui é só uma anotação minha que eu utilizo, que eu queria que vocês pegassem a ideia. Tá bom, gente? Bom, com isso a gente encerra nossa primeira aulinha, tá vendo? Pouquinha coisa. Só uma coisinha básica. E aí, tranquilo para vocês? Ficou alguma dúvida para a gente poder tirar? Agora eu já posso gravar a aula e fechar. Anotação científica. Notação Complicado científica, né? demais. Não é complicado não, gente. É fácil demais. É só vocês pararem um pouquinho para fazer. Vocês vão ver que ela não é nada difícil, não. Tá? Deixa eu botar até deixar mais organizadinho aqui, tá vendo? O bom de trabalhar com esses negocinhos é isso. Agora a gente pode deixar as coisas bem organizadinhas. Pode ampliar elas, diminuir, tudo mais. O que eu quero que vocês façam agora? Eu tenho duas atividades para vocês. A primeira é a atividade diagnóstica, certo? Eu vou passar uma lista com 10 questões para vocês fazerem e me entregar. E a outra é um formulário referente a essa atividade. Então eu quero que vocês façam esse exercíciozinho para mim, tá? Relacionado a isso daqui. Eu preciso que vocês façam esse exercício para a gente poder já, desde cedo, consolidar algumas informações e descobrirmos onde é que tem o problema. O bom desses formulários é que com eles eu consigo visualizar com mais clareza quais as dificuldades que vocês estão tendo e como a gente pode trabalhar essas dificuldades. Eu vou até deixar esses dois aqui bem ampliadinho aqui para vocês verem essa relação de multiplicação e da divisão. Pronto, pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar a aula no YouTube. Hoje mesmo aqui, eu já estou finalizando essa gravação, vou até interromper ela aqui. Eu estou finalizando essa gravação e já coloco ela lá. Interromper